Dados na Conab apontam que a colheita da soja já atinge 20,5%. Mesmo com atraso, Mato Grosso teve bom avanço e agora lidera os trabalhos entre os estados. Por outro lado, as altas temperaturas registradas no Rio Grande do Sul pressionam lavouras em enchimento de grãos. O meteorologista do Canal Rural, Arthur Miller, está aqui comigo no estúdio e atualiza o cenário da colheita da soja para a gente. Boa tarde, Arthur, seja bem-vindo. Boa tarde, Michele, obrigado. Uma boa tarde para você que nos acompanha aqui no Mercado e Companhia. Pois é, né? Tivemos aí um bom avanço aí nos últimos dias e a tendência é que o clima continue colaborando. A gente vai ver aqui, segundo os dados da Conab, Mato Grosso já está com quase aí metade das lavouras já colhidas, bom avanço também no Paraná e também no estado do Tocantins. Inclusive o Piauí também já iniciou os trabalhos em campo, já se encontra aí com 1%. Para a gente ter uma ideia de como está o andamento da safra em relação ao ano passado, vou pedir para colocar a próxima tela e aí a gente vai ver onde está em vermelho ainda há atraso, onde está verde está adiantado em relação ao mesmo período. No Rio Grande do Sul ainda não começou a colheita, porque lá começa, né, mais tardiamente os trabalhos em campo. Mas lembrando que apesar do bom avanço, tanto Mato Grosso quanto São Paulo ainda estão aí no patamar de 14%, 16% de atraso, porém a tendência é que na próxima semana essas áreas aqui já vão ficar verdes, porque o clima assim vai contribuir. A gente vai ver que para a chuva nos próximos 5 dias que os volumes ainda não são elevados. A gente tem, né, a onda de calor nas principais áreas produtoras, então Brasil Central aqui com chuvas principalmente ainda em Mato Grosso, ou seja, lá na porção oeste ainda vai ter problemas com os trabalhos em campo e também para o sul de Mato Grosso do Sul, porque são mais de 80 milímetros de chuva em 5 dias. Quando a gente olha para Sorriso, então o produtor tem que aproveitar aí, ó, até o final de fevereiro, porque os últimos dias de fevereiro e o início de março prometem ser muito chuvosos na região. De 24 a 28 de fevereiro, a chuva se mantém, principalmente no Maranhão, Piauí e no Tocantins, na qual, né, ainda vai prejudicar os trabalhos em campo. Porém, no sul, a chuva continua a retornar, mas sem prejudicar os trabalhos em campo. E quando a gente olha para Dom Pedrito, no Rio Grande do Sul, a tendência da chuva retornar de forma volumosa é na última semana de fevereiro, o que pode ainda trazer algum impacto de estresse hídrico nas lavouras, mas apesar disso, a chuva do final de semana foi muito boa, tivemos aí pelo menos 70, 80 milímetros de chuva acumulada. De 1º a 5 de março, a chuva tende a se concentrar ainda no norte e nordeste, mas na Bahia, a tendência é que os trabalhos em campo sigam normalmente. Inclusive, quando a gente olha lá para Balsas, no Maranhão, a tendência é que, pelo menos de hoje até o final de fevereiro, chuvas agrícolas, mas lembrando que não para de chover na região. A semeadura lá foi finalizada um pouco mais tarde também. Ainda assim, é uma chuva muito bem-vinda para as lavouras, 200 milímetros em 30 dias. Então, no geral, é o clima agora favorecendo as lavouras de norte a sul do país, Michele. E Arthur, e como é que fica a situação dos temporais hoje pelo Brasil? Eu pergunto isso porque ontem, algumas localidades da região sul e de Mato Grosso do Sul, as rajadas de vento passaram dos 70 km por hora, Arthur. Exatamente, Michele, porque tivemos aí, né, o avanço da frente fria associado a um cavado do norte da Argentina. Então, todo o estado de Mato Grosso do Sul, Paraná, Santa Catarina e sul de São Paulo podem ainda ter temporais nessa tarde. Então, pega toda essa área aqui vermelha e amarela do mapa e vai até para o sul de Mato Grosso. Pode sim novamente ter rajadas de vento intensas, inclusive com possibilidade de queda de granizo. Já no Rio Grande do Sul, a tendência é de tempo mais firme. Então, muita atenção, principalmente aqui em áreas de divisa com a Bolívia e também o Paraguai na região centro-oeste. Hoje, sol somente aí no estado de Minas, Goiás e também no estado da Bahia. Demais áreas aí temos pancadas de chuva no decorrer da tarde. Lembrando ainda que as máximas batem na casa de 40 graus, principalmente no estado do Rio de Janeiro. Então, no geral, o alerta de temporais é esse, mas que com essa frente fria perdendo força a partir de amanhã, porque o ciclone está se deslocando para o oceano. Ou seja, nada de ar frio subindo aí para São Paulo ou até mesmo para o sul de Minas para pôr fim na onda de calor. Lembrando que a onda de calor deve durar até semana que vem, a meados aí do dia 24, 25 de fevereiro. Agora é hora da nossa interatividade. Quem mandou o vídeo de hoje foi o produtor Everaldo, do município de Enéas Marques, no Paraná. Arthur, olha o volume dessa chuva que caiu no último domingo e foi registrado por uma das câmeras da propriedade do Everaldo. Dá para ver as chuvas se aproximando e em pouco tempo cobrindo praticamente toda a imagem.
O produtor, ele relatou também que a chuva e o vento forte destelharam um galpão, como a gente vê nas imagens. O Everaldo, ele quer saber se essa chuva foi causada por algum fenômeno específico. O que você pode aí dizer para ele diante dessa situação, Arthur? Então, dizendo ao Everaldo, né, que geralmente esse tipo de situação ocorre, principalmente quando a gente tem avanços de frentes frias e também a situação de cavado, como a gente viu, né, região aí oeste do Paraná está bem no meio do sistema. O que acontece, né? Esse tipo de chuva que vem aí com esse vento rapidamente ali, que, né, não deu nem para ver direito nas imagens, ele ocorre principalmente por causa das microexplosões, né, o downburst. Por sorte, não aconteceu na localidade dele, porque acontece, o epicentro do downburst faz com que a gente tenha esse vento mais intenso soprando, ou seja, muito do que provavelmente próximo à região dele, teve uma região ali que sofreu mais danos do que o próprio prejuízo que ele teve ali, ou seja, ele pegou a borda do sistema que está relacionada aí a uma frente de rajada relacionado à microexplosão, tá? Então, é normal que isso aconteça quando a gente tem, né, a questão da frente fria e também do cavado. E claro, como a gente viu, né, sempre causa muitos estragos, inclusive, né, até olhando já a previsão do tempo para a região dele. Então, hoje e amanhã ainda pode ter temporais, pode se repetir o cenário aí de ventos mais intensos e queda de granizo. A partir aí de quarta, quinta-feira, a tendência é do tempo já ficar mais firme na região, com a chuva retornando lá no começo de março. Aí, adentrando março para abril, chuvas aí dentro da normalidade, somando 100 milímetros, 150 também, porque no sul não para de chover, então a tendência é que o período úmido continue, né, nos próximos 3 meses, porque o pessoal também no oeste do Paraná sofreu muito aí com uma estiagem no final de dezembro, começo de janeiro. Arthur, vamos acompanhar mais interatividade aqui no telão? Vamos ver. Boa tarde, sou da cidade de Fátima do Sul, que fica no Mato Grosso do Sul, e gostaria de saber a previsão de chuva para a região nos próximos 60 dias. Quem mandou essa para a gente foi o Antônio Cordeiro. Então, respondendo o Antônio, né, ali na região sul de Mato Grosso do Sul, temos aí, né, a situação que tem os temporais, não é chuva volumosa nos próximos dias, mas são chuvas aí de 10 a 15 milímetros que pode vir sim na forma de temporais. A janela de tempo firme começa aí, principalmente entre quarta e quinta-feira e deve se estender aí até o final de fevereiro, com a chuva retornando de forma mais intensa no mês de março, somando aí pelo menos 100 milímetros em 5 dias. A chuva continua no decorrer do mês de março, começa a perder força lá para abril e teremos aí, né, então um abril mais chuvoso do que o normal para a região, com a chuva começando a cortar na segunda quinzena de maio, ou seja, tudo dentro da normalidade, mas claro, né, uma chuva que é muito bem-vinda para os produtores, aí, principalmente os que semearam de forma mais tardiamente a safra de verão. Perfeito, Arthur. Eu acho que a gente tem mais uma interação aqui. Olha só, boa tarde, sou do município de Formiga, que fica em Minas Gerais, e gostaria de saber como é que fica a previsão de chuvas aqui para os próximos 90 dias. Obrigada. Quem mandou para a gente foi o Paulo César Costa. E aí, o que você responde para o Paulo, Arthur? A região ali do Paulo, sul de Minas, né, está enfrentando essa onda de calor agora. O produtor mineiro está preocupado com o retorno da chuva e ela deve voltar, porém ainda vai demorar uns dias. Até ali dia 24, 25 a gente tem a situação ainda do tempo mais quente e seco. Aí depois chega um bom volume de chuva, com pelo menos aí 60 milímetros em 2, 3 dias, revertendo o quadro de déficit hídrico na região. E a tendência é que no decorrer do mês de março a chuva tende a continuar, mas lembrando que tipicamente a partir de abril a chuva já começa a cortar na região. Então um março bem chuvoso na região, com a chuva já começando a cortar em abril e praticamente em maio o tempo já ficando seco. Ou seja, chuva está chegando aí, Paulo, mas infelizmente ainda a gente tem, né, hoje é dia 18, mais 5, 6 dias aí de calorão na região. Arthur, muito obrigada pela sua participação aqui, viu? Obrigado, Michele, uma boa tarde para você que nos acompanha.